Ligações intermoleculares na química orgânica. Eu dividi essa aula em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai estudar a geometria do átomo de carbono em função das ligações que ele realiza com os átomos vizinhos. E na segunda e na terceira parte, as ligações entre as moléculas. Então eu tenho um exemplo aqui de uma forma espacial do metano, que é o CH4. No centro está o carbono e nas extremidades estão os hidrogênios. O carbono está sendo representado pela parte em azul e a parte em branca pelo hidrogênio. Então a gente consegue notar que, diferente daquela maneira com que a gente representa no quadro, que é o CH4, que na forma no plano, ele tem uma representação espacial. E essa representação espacial segue algumas regras, e essas regras que a gente vai estudar nessa primeira aula. Geometria molecular. Então aqui eu tenho essas bolinhas representando os átomos e essas hastes entre essas bolinhas, que é os átomos, representando as ligações covalentes. Então os átomos se organizam formando as moléculas em forma linear, que é esses dois casos, no plano, em forma trigonal plana, tetraédrica, formando um tetraedro, que é o caso do CH4, aquele vídeo que a gente viu anteriormente, em forma de pirâmide, que é chamado de piramidal, e angular, formando um ângulo, que é o caso do H2O da água. Nós vamos estudar um método. Esse método se baseia no modelo de repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência, que é de origem inglesa. Então aqui eu tenho, ele diz o seguinte: se eu encher 2 balões, amarrar esses 2 balões e soltar, eles ficam o mais afastados possível, fazendo esse segmento de reta. Se eu encher 3 balões, amarrar esses 3 balões e soltar no chão, eles formam um triângulo equilátero entre eles. E se eu encher 4 balões, eles fazem essa forma tetraédrica. Quer dizer, os balões eles tendem a se afastar o máximo possível. Do mesmo modo que os balões tendem a se afastar o máximo possível, os átomos, quando eles se ligam entre eles, os elétrons que formam a camada eletrônica em volta desses átomos, eles tendem a se afastar o máximo possível um dos outros, já que eles têm a carga elétrica negativa. Eles se repelem mutuamente, fazendo com que a estrutura da molécula tenha uma estrutura específica, às vezes podendo ser em forma de segmento, em forma de triângulo equilátero, em forma de tetraédrico, que é o caso nosso no primeiro exemplo, que a gente viu o vídeo do metano. Em geometria molecular, é muito aplicada a expressão ângulo de ligação. O que é o ângulo de ligação? É o ângulo formado entre as ligações covalentes da molécula. Então aqui tem uma ligação linear, esse ângulo é de 180 graus. Aqui eu tenho uma ligação trigonal plana, que está no plano. Então, como eu tenho 3 ligações, esse ângulo é 120 graus, que é 360 dividido por 3, 120 graus. Lá no primeiro exemplo, onde eu passei o metano para vocês, que é o carbono ligado a 4 hidrogênios, era semelhante a essa estrutura aqui. Só que essa estrutura aqui é da amônia, que é o NH4. Qual a diferença entre as duas? A diferença está no ângulo de ligação. No caso do metano é 109 graus e 28. No caso da amônia é 107 graus. Por que isso? Porque a amônia ela tem um nitrogênio no centro. Esse nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Ele está fazendo 4 ligações covalentes. Está ficando um elétron sem fazer ligação, que é um elétron não ligante. Esse elétron faz com que essa repulsão entre os átomos ocorra de maneira diferente, formando 107 graus. Que é diferente no caso do metano, que o metano, como o carbono tem 4 elétrons na última camada, fazendo as 4 ligações, todos os ângulos de ligações vão ser iguais. Mais um exemplo, esse exemplo aqui é do H2O, que é a água que é formada por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, H2O. Esse ângulo de ligação entre as ligações covalentes formado é de 104 graus, 5. Por que desse ângulo? Porque o átomo de oxigênio tem 6 elétrons na última camada. O átomo de hidrogênio tem 1 elétron na última camada. Como eles fazem uma ligação covalente, fica 4 elétrons que não se ligam com o hidrogênio, que são os elétrons do oxigênio. Esses elétrons, ficando nessa parte, repelem essas duas ligações, formando essa ligação aqui de 104 graus, 5.
Então é um ângulo de ligação que de molécula para molécula muda de acordo com o número de ligações e dos elétrons não ligantes, porque esses elétrons não ligantes repelem os elétrons dos átomos ligantes. Exemplos: aplicação do modelo da repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência. Então tem 3 passos: construção da fórmula eletrônica, distribuição dos pares de elétrons, formar a fórmula estrutural, e terceiro passo, determinação da geometria da molécula, dizer se é linear, trigonal plana, angular ou tetraédrica. O HCl, o ácido clorídrico, como ele tem 2 átomos na sua molécula, toda molécula biatômica é linear. O dióxido de carbono, CO2, forma essa dupla ligação dos 2 lados, sobrando uma quantidade de elétrons não ligantes iguais, a repulsão é igual entre os dois, então um segmento de reta. Então a determinação da geometria da molécula ela é linear. Agora aqui eu tenho 3 pares, ligação covalente de 2 ligação dupla covalente. Então se eu observar aqui em cima, no oxigênio, ficou 4 elétrons não ligantes. Esses 4 elétrons não ligantes repelem essas outras ligações, formando um triângulo equilátero. Então a trigonal plana. Agora aqui eu tenho 3 pares de elétrons, uma ligação covalente, e aqui uma ligação covalente, mais uma ligação covalente e uma dupla ligação. Então ligação covalente, dupla ligação, e sobrou 2 elétrons lá em cima. Esses 2 elétrons do enxofre fazem a repulsão nesses 2 oxigênios, fazendo que forme um ângulo, então uma ligação de forma angular. Metano, CH4, é um carbono ligado a 4 hidrogênios. Aqui está a fórmula eletrônica dele e aqui é a fórmula estrutural, formando um tetraédrico. Por que do tetraedro? Porque os ângulos de ligação entre os hidrogênios têm que ser todos iguais, já que não ficou nenhum elétron não ligante do carbono e nem do hidrogênio sobrando, então os ângulos têm que ser iguais. Então esse ângulo de ligação entre o carbono e o hidrogênio das ligações covalentes é de 109 graus e a forma é a forma tetraédrica. O NH3, então eu tenho aqui o nitrogênio se ligando a 3 hidrogênios. O nitrogênio, como ele tem 5 elétrons na última camada, ele fica 2 elétrons que são os elétrons não ligantes. E os outros 3 elétrons fazem ligações covalentes. Esses 2 elétrons que sobraram fazem a repulsão dessas ligações entre o hidrogênio, ficando nessa forma, na forma piramidal. Então agora aqui eu tenho o meu último exemplo dessa parte, onde tem o H2O. O hidrogênio se liga com o oxigênio através de ligação covalente e o oxigênio fica 4 elétrons que não são ligantes. Esses 4 elétrons não ligantes repelem essas outras 2 ligações covalentes, fazendo com que ela fique na fórmula angular. Geometria dos átomos de carbono. Moléculas que contêm apenas um átomo de carbono podem ser lineares, trigonais ou tetraédricas. No caso de moléculas maiores, não se costuma falar em geometria da molécula, e sim em geometria dos carbonos. Então agora nas outras telas eu vou passar para vocês alguns vídeos de algumas moléculas maiores a partir do metano, para a gente ver essa geometria dos carbonos. Então aqui eu tenho o metano, que é o primeiro exemplo que a gente passou no início dessa aula, que é o carbono ligado a 4 hidrogênios, na forma tetraédrica. Então a repulsão entre eles forma um ângulo de 109 graus. Aqui eu tenho a geometria de um etano. O etano é formado por 2 carbonos, que está em azul, e em branco os hidrogênios, e aqui a nuvem de elétrons. Então aí está a geometria da estrutura do etano. Quando a gente fala et, é porque tem 2 carbonos, que tem ligação simples entre carbonos, e o hidrocarboneto, etano. Agora aqui eu tenho o propano, que são 3 átomos de carbono se ligados aos hidrogênios. Esse propano prop de 3 carbonos anda em ligação simples entre carbonos e outro hidrocarboneto. Você já pode observar que a geometria da molécula já se modificou, de acordo com a repulsão dos elétrons que há nessa molécula. Então agora aqui eu tenho um propanal. Esse propanal é um aldeído que tem a função aldeído, onde tem um oxigênio nessa extremidade fazendo uma dupla ligação, que é a função aldeído. Então prop de 3 carbonos,
ligação simples entre carbonos e aldeído. Então você já pode observar que nesse final aqui, comparado com a estrutura anterior, essa geometria dessa molécula já se alterou devido à repulsão dos elétrons também que existem aqui no oxigênio. Então eu passei vários exemplos para vocês. O importante é perceber que a fórmula estrutural plana, aquela que a gente desenha no caderno e no quadro, não mostra necessariamente a real geometria dos átomos de carbono. A real geometria dos átomos de carbono, ela precisa seguir algumas regras, que é a repulsão dos elétrons dos átomos. Então ela forma umas estruturas não daquele jeitinho bonitinho com que a gente desenha no caderno. Então essa aqui é essa estrutura que está aqui do lado. Então existem alguns códigos especiais com que eu posso representar uma estrutura. Então aqui eu tenho o metano na forma espacial. Se eu quiser desenhar isso no caderno ou no quadro, quando eu desenhar no plano do papel, eu coloco esses risquinhos. Para eu representar que está atrás do plano do papel, eu coloco um desses códigos aqui, ó, atrás do plano do papel, que é aquele átomo lá. Esse átomo que está para frente do plano do papel, eu coloco esse outro símbolo. Então essa é uma outra maneira que você encontra nos livros. Chegamos ao final dessa primeira aula de ligações intermoleculares. Eu espero ter ajudado. Meu nome é professor Josias e meu e-mail é professorjosias@hotmail.com.br.